Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Essas são as palavras de Deus para Saul, que, após ser ungido, começou a tomar decisões estúpidas. Vivemos hoje em um tempo de muitas vozes e muitos, abre aspas, evangelhos, fecha aspas. Sabemos, como diz em Mateus 24:24, que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas e o Senhor nos manda tomar cautela, cuidado. Amados, não quero ouvir um pastor que não está ouvindo o Espírito Santo. Um pastor que faz um bazar na sua igreja. Um pastor que faz um bazar em sua igreja. Quando Jesus fez uma zorrague e falou, não façam venda na minha casa. Minha casa não é casa de comércio, é casa de oração. Ele proibiu que carregasse alguma mercadoria dentro do templo. E hoje, cantina paga, retiro pago, seminário pago. E bazar. Você dá roupa para dar para os pobres, eles pegam e vendem. Olha, amados, não está ouvindo o Espírito Santo, não tem realmente conexão com o Senhor. Certamente não tem o temor do Senhor. Um pastor que diz, olha, se você não der a porcentagem do seu salário, você não pode ter cargo na igreja, você não vai poder participar da escala. E nós vamos ficar vistoriando o teu envelope mês a mês ali, o teu nome e o total. Controlando os membros e fazendo reuniões com aqueles que atrasarem mensalmente. A Bíblia diz que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. É entre a pessoa e Deus. Sabe, meus amados, quando nós vemos pastores que não têm o temor do Senhor, esse tipo de gente não merece ser ouvido. Não dê ibope para essa gente. É claro que o gado segue o falso profeta. Sempre foi assim, meus amados irmãos. Mas aquele que teme ao Senhor, o Senhor fala com ele. De maneira alguma ele ouvirá estranhos, porque ele conhece a voz do bom pastor. Hoje vemos um tempo onde as pessoas têm comichão nos ouvidos, não querem ouvir a verdade. Não querem entrar pela porta estreita e renunciar tudo por Cristo. Não, querem o evangelho misturado com mundanismo, carnalidade. E esse evangelho é muito popular, a pessoa vai lá, só dá o dinheiro, não precisa dar o seu coração, a sua vida. Hoje o que vemos são, muitas vezes, um povo morno, que não está pronto para o arrebatamento. São virgens que, além de estar dormindo, estão sem o azeite. Não perca tempo com gente assim, meus irmãos. Claro que você deve amar todos, interceder, mas não escuta gente assim, não. Esse tipo de gente não tem sabedoria nenhuma para passar para você, não tem unção para te ajudar a melhorar. Precisamos ouvir pessoas que têm unção, precisamos ouvir pessoas que têm mais sabedoria, para nós podermos avançar e melhorar. A Bíblia diz, anda com os sábios e será sábio. Muitas pessoas hoje colocam uma faixa na frente da sua igreja, incitando o povo à avareza, a correr atrás das bênçãos. O Senhor Jesus censurou o povo que ia atrás dele apenas por causa de bênção, de pão, e não buscavam realmente a santificação pela graça. Vemos que quando um pastor coloca uma faixa na frente da sua igreja, ele é um rebelde, ele é um feiticeiro. O Senhor diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu temo com o Senhor, em Gênesis 1 e 2, Deus falou uma coisa, em Gênesis 3, vi Satanás e falou o contrário. Quando o Senhor diz, buscai, pois, primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, e quando nós fazemos essas coisas que serão acrescentadas no tempo e no modo do Senhor, nosso alvo, cultos nominados como culto de prosperidade, culto de cura divina, quando nós incitamos o povo a buscar as necessidades temporais, a Bíblia diz em Filipenses 3,19 que esse tipo de gente é inimigo da cruz de Cristo. Quanta gente, amados, que vem em nome do Senhor e estão enganando a muitos, são Satanás transfigurado em apóstolos. E o povo não consegue discernir entre a mão esquerda e a mão direita, como Deus disse para Jonas. E o povo segue como um gado para o matadouro. Meus amados irmãos, você não é incauto, você não é ignorante, tema o Senhor, se humilhe diante do Senhor e o Senhor te livrará das falsas doutrinas. Hoje vivemos os últimos dias da igreja na face da terra, uma apostasia quase que generalizada. As pessoas estão brincando com Deus, fazendo da casa do Senhor algo vil e desprezível. Mas a unção do Senhor é para aqueles que o temem e que buscam passo a passo a vontade do Senhor. Como aconteceu naquele deserto todo, Deus se agradou da maioria deles, mas salvou Josué e Calebe que temiam ao Senhor.
Amados irmãos, queridos irmãos, não me escute um pastor que é avarento e que incita a avareza. Um pastor que diz para você que pode se misturar com o mundanismo, que pode se misturar com futebol, com músicas do mundo, que pode se misturar com tudo isso e mesmo assim você é salvo, é evangélico. O Senhor diz que aparte-se de toda iniquidade aquele que confessa o nome do Senhor. Se você está se humilhando e confessando, Deus vai te perdoar. Mas se você acha que é normal os ídolos do rock, de Hollywood, das novelas, do futebol, se você está misturado com isso sem arrependimento e o teu pastor não fala nada de pecado, não fala nada de adultério, não fala nada de fornicação, não fala nada de idolatria, só fala de bênção, e na igreja dele só tem profetada, revelamento, milagres, mas não tem arrependimento e santificação, cuidado, você está sendo enganado por um lobo. Meus amados irmãos, eu falo isso com temor e com tremor, pois eu também sou muito imperfeito, mas procuro, debaixo do sangue de Jesus, a graça e a misericórdia. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, inclusive eu, todos somos falhos e necessitamos da misericórdia e da graça. Não somos perfeitos, mas precisamos temer ao Senhor. Quando não há temor num pastor, ele não precisa ser perfeito, mas quando ele não teme ao Senhor, ele faz da casa do Senhor um comércio, um motivo de venda. Ele faz da casa do Senhor um povo desconcertado, cheio de promessa. Um povo que não está entrando na porta estreita, não está santificando a sua vida. A trombeta vai tocar e um povo totalmente frutos que não tem arrependimento, que não tem realmente salvação. Que tristeza, meus amados. Tão perto do Senhor, tão perto da Bíblia e ouvindo um falso profeta e não buscando eles mesmos, como os crentes de Bereia, mas seguindo cegamente uma pessoa que está ele mesmo pregando liberdade, mas ele mesmo é cativo, ele mesmo está sendo guiado pelo Satanás. Meus amados, eu amo a todos, mas se eu achar na minha página ali do Facebook um pastor que faz bazar, eu deleto ele na hora. Se ele falar, o Corinthians ganhou, então eu já deleto na hora. Porque esse tipo de pastor tem 7 demônios, irmãos. Tem 7 demônios. Um homem de Deus que devia ter luz, se a luz que está em ti é trevas, condensam as trevas. Um pastor que devia estar guiando o povo para a santificação, para o reino de Deus, fazendo com que eles se sintam à vontade em Sodoma e Gomorra, fazendo com que o povo não veja pecado como pecado. Jesus morreu para nos tirar o pecado, não para que ficamos confortavelmente e usando a graça como desculpa para o pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado não é o Cordeiro de Deus que, apesar do seu pecado, ele não se importa e faz vistas grossas e te abençoa. Meus amados irmãos, será uma grande surpresa naquele dia quando a trombeta tocar. E muitos irão dizer, Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos o seu evangelho. O Senhor vai dizer, maldito, aparta-te de mim. E quantos amaldiçoados e malditos estão com o microfone, meus irmãos, pelas igrejolas por aí, fazendo da casa do Senhor um comércio. E o povo segue, que nem boi ao matadouro. Meus amados irmãos, quero que a misericórdia de Deus alcance todos esses pastores e também a nós. Louvo a Deus pelos irmãos que têm cooperado conosco na Gerados pela Graça, pastor Wilson, pastor João, pastor Riclave, os irmãos que têm cooperado também conosco. Glória a Deus por essa visão de simplicidade, de nos reunirmos buscando o reino de Deus e sua justiça. Não somos melhores que igreja nenhuma. Somos muito imperfeitos e precisamos melhorar bastante, mas temos procurado temer ao Senhor e nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Jamais faremos da Gerados pela Graça uma igreja comercial, jamais faremos da nossa igreja uma concessão para pecado, jamais vamos crescer a qualquer custo, não, meus amados irmãos. Nosso alvo não é resultado, não é dinheiro, não é povão, embora nós queremos ganhar muitas pessoas para o Senhor. Mas o nosso alvo é que a nossa mensagem venha agradar ao Senhor, venha ser segundo o que Paulo, Pedro e João pregavam. Que se o Senhor se agradar de nós, pela graça, Ele vai multiplicar o povo gradativamente. E sabemos que quando Jesus pregava a verdade, o povo virava as costas, mas Ele não mudava a mensagem para agradar a multidão, o jovem rico, mas Ele ficava ali. A mensagem tem que agradar primeiramente o Senhor. Primeiramente o Senhor é que tem que dar a chancela dele e dizer, olha, essa mensagem me agradou. Porque foi pregado em temor e foi pregado de acordo com as Escrituras, não acrescentando nem tirando. Meus amados irmãos, fuja dos lobos.
Fuja dos falsos profetas. Não tenha contato e amizade com gente que não tem amizade com Deus. Ame, interceda, mas fuja, porque essa gente tem 7 demônios.